Shalom, paz aos irmãos de fé. Ahatz Ohai Tovim, boa tarde. Erev Tov, boa noite. Boker Tov, bom dia. Irmãos, falo desta forma para que quaisquer que for assistir o vídeo, então recebam meus cumprimentos. Ok, irmãos? Muito bem. Irmãos, nós vamos tratar agora, examinando a Bíblia, como sempre, é sobre a unidade da divindade. Ok? Porque eu tenho certeza que os irmãos, principalmente você que é religioso, que se você se perguntar para você mesmo, você nem sabe por que você é um religioso, ou o que você ganha de ser um religioso, por ser um religioso, né? Então, mas a questão aqui é o seguinte, mas o que eu ia dizer, eu tenho certeza que você lá na sua seita religiosa lá, você tem ouvido falar, ou até mesmo crê na tal da Trindade, né? Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E o sistema religioso, eles pregam isso, ensinam e crêem nisso, que é uma coisa, irmãos, que se ele dá um tranco no cérebro dele e fazer funcionar, nem mesmo eles vão entender aquilo que eles ensinam, né? Porque eles ensinam uma coisa que não tem fundamento, gente, não tem cabimento, né? Eles falam que Deus Pai é um, é o primeiro, Deus Filho, no caso Jesus, é o segundo, e Deus Espírito Santo é o terceiro, mas que são três em um. Você consegue entender? Eles dizem que é individual. Deus Pai é um, Deus Jesus é o segundo e o terceiro é o Espírito Santo. Então é individual, é três deuses individual, mas no mesmo tempo é três em um. Então, gente, isso é uma coisa que não tem cabimento. Não tem cabimento e não tem embasamento bíblico. Porque não é assim. Entende? Não existe. Os irmãos sabem que para mim, que Deus e Jesus não tem nada a ver com o Pai eterno, né? Pai Criador, o qual é Espírito e seu nome é Santo, e aqui na terra, como filho da Virgem, o Messias Salvador, ele se chamou Santo, né? Mas nesse vídeo, o irmão não vai estranhar se ver eu falando Deus e Jesus, porque aqui não vamos tratar do nome do Pai Santíssimo, mas sim da unidade da divindade, né? Vamos entender que ele é um só, como Pai Criador, que é Espírito, e quando esteve aqui na terra como filho da Virgem, o Messias, né, o Salvador, é o mesmo, foi o Espírito que se fez carne, entendam isso, então é o mesmo Pai, né? E depois que ele cumpriu o ministério, ele voltou a ser Espírito e voltou para o seu trono celestial, no seu direito de Pai novamente. É isso que a Bíblia ensina, meus irmãos. Então eu quero estar vendo com os irmãos os textos, né, que eu mais vou ler a Bíblia. Vou ver se não faço muito comentário, porque senão toma muito tempo, né? Mas quando eu puder a gente vai estar comentando. Porque, irmãos, a verdade ela está na própria Bíblia, entende? O primeiro texto, por exemplo, que eu vou ler no Velho Testamento, vou ler Isaías. Bom, prestem atenção que os irmãos vão entender. Aqui não disse, a verdade está na Bíblia, então basta que leia, mas prestem muita atenção, porque o texto, ele é claro, gente. Isso aí não são profecias, não são tipo assim, coisas ocultas em mistério, como a Bíblia mesmo diz que as verdades, a maior parte delas, são ocultas em mistério. Somente o Espírito Santo nos revela mediante a nossa fé, né? Então, aquele que tem o coração endurecido, está escrito lá em João 13, 13 a 15, que ele pode ver, mas não vai enxergar, ouvir, mas não vai entender. Então você veja bem, o que é a ação do Espírito Santo na vida daquele que tem fé verdadeira. Então o Espírito Santo abre a nossa mente, o nosso coração, para que a gente entenda a verdade. Então isso que se chama revelar. Ela está ali, ela está escrita, só que repito, ele diz que o coração endurecido, ele vai ver, não vai enxergar, vai ouvir, não vai entender. Entende? Então agora, por exemplo, eu quero que os irmãos, quando assistir o vídeo, prestem atenção e acompanhando sempre com a Bíblia, né, que eu digo, porque a verdade está na Bíblia, né? No final do vídeo sempre falo para que os irmãos não acreditem em nada que eu falei, mas sem antes conferir na Bíblia, ok? Mas vamos lá. O texto que a gente vai estar lendo primeiro aqui é Isaías 7,14. E, em seguimento, Mateus
capítulo 1, versículo 22 e 23. Os irmãos entender, o assunto aqui é sobre a unidade da divindade. Não existe Deus Pai e Deus Filho, e muito menos Trindade. Ok, meus irmãos? É isso que a gente vai entender agora. Então, Isaías 7,14 vai começar dizendo o seguinte, que é o mesmo Senhor. Quem que é esse mesmo Senhor? O Pai Criador, o Espírito chamado Santo. Então a Bíblia vai dizer que é Ele mesmo que viria aqui na terra nascer de uma virgem. Veja para você ver como o texto é claro. Então assim sucessivamente, os textos que eu vou ler, todos eles estão revelando a verdade. Sempre falando da unidade da divindade. Ok, meus irmãos? Então Isaías 7,14, prestem atenção, que diz o seguinte. Assim diz o Senhor. Versículo 7 de Isaías 7. Agora vamos no versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Prestaram atenção? Ok, agora vamos para Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Ok, meu irmão? A verdade aqui, eu fechei Isaías para abrir outra Bíblia, mas como eu estou com outra Bíblia aberta aqui, eu vou também deixar lá no texto que eu já li, que foi Isaías 7,14, para que a gente volta e vem novamente, passa de um texto para outro, meio em segmento, para que fica mais fácil para o irmão entender. Tá? Como então vocês ouviram que Isaías 7,14 disse, né? O mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará o seu nome Emanuel. Ok? Isso é Isaías 7,14. Mateus 1, 22 e 23. Prestem atenção. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Isaías, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Prestem atenção. O profeta, aqui que eu falei, a gente vai lá e volta e vem cá para vocês entenderem melhor. O profeta Isaías então diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho e se chamará o seu nome Emanuel. Vamos para Mateus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Que profeta? Profeta Isaías, que a gente já leu lá. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Não é isso que o texto diz lá em Isaías? Que o mesmo Senhor, o Espírito chamado Santo, é o que viria na terra nascer da virgem, né? E se chamaria Deus conosco, ou seja, o Espírito Santo conosco aqui na terra em forma de carne. Vocês estão entendendo que é o mesmo, né? Não tem dois. Não é um filho de Deus. Se fosse um filho de Deus, já seria dois deuses. Isso já faz contradição na Escritura. Ok? Agora vamos para 1 Timóteo 3,16. Prestem atenção, que vai estar sempre confirmando um ser só. A unidade da divindade. 1 Timóteo 3,16. A gente não vai olhar muitas passagens, porque nem é preciso. A verdade ela é tão clara para se entender, né, quando a gente lê os textos verdadeiramente como está escrito e como está revelado aqui. Então os irmãos que têm uma fé sincera, ele vai entender no primeiro ouvir já vai entender. Veja o que diz em 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus, no caso, o Espírito Santo se manifestou em carne. O que é manifestar? Manifestar, gente, é se revelar.
se apresentou, se mostrou em carne. Por quê? Porque ele veio nascer da Virgem como um Messias, homem. Entende? Mas é ele próprio, não é um filho de Deus. Entende isso? Se manifestou em carne, foi justificado no Espírito e visto dos homens e pregado para os gentios e crido no mundo e recebido lá em cima na glória novamente. O que o texto então diz? Que o próprio Pai, o Espírito Santo, se revelou para o mundo em forma de carne, em forma de homem, o Messias, filho da Virgem, e ele foi justificado pelo Espírito, que foi aquele ritual da água que João Batista fazia, a purificação da água, o batismo, né? Que quando ele passasse um judeu que tinha sido purificado pela água e saísse da água, o Espírito Santo ia repousar sobre aquela pessoa em forma de pomba. Então isso aconteceu e João Batista revelou para o mundo quem era o Messias, ok? Mas é o próprio Pai, entenda isso. O próprio Pai quem veio aqui na terra como filho. Então é isso que 1 Timóteo 3,16 tratou, ok? Então depois ele foi pregado para o mundo, né, e todo mundo creu nele, foi recebido, e depois ele voltou em glória, glória novamente em Espírito, voltou para cima no céu, ok? Então, segundo, terceiro texto que a gente viu, agora nós vamos para 2 Coríntios 5, 18 e 19. Vamos lá. 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz o seguinte: e tudo isso provém de Deus, do Espírito Santo, o Pai Criador. E tudo isto provém do Pai Santíssimo, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus. Nos reconciliou consigo mesmo. O Pai Eterno nos reconciliou consigo mesmo através do Messias. Então, consigo mesmo através do Messias. Quer dizer, ele mesmo era o Messias. Ok? E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus, aqui está Deus, mas sempre eu vou falar Deus e Espírito Santo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, e não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Repetindo, isto é, o Espírito Santo estava em Cristo, ou seja, era o próprio Cristo, o Messias, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isso mesmo, o próprio Espírito Santo era o Messias, entendam isso. Agora nós já vamos ler um texto lá no Evangelho de João, para a gente, aqui que nem eu falei para os irmãos, aqui nada é planejado, né? A gente entra no assunto, fazendo já o vídeo, e vai examinando a Bíblia, mas é aquilo que eu digo, o irmão que prestar atenção e depois acompanhar tudo com a Bíblia, vai entender a verdade, ok, meu irmão? Então agora nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ver o que diz João 10, acho que, se não me falha a memória, versículo 30. Vamos ver aqui. Isso, João 10, versículo 30. O Messias falando, eu e o Pai somos um. Prestaram atenção? Isso é Messias, o qual chamam de Jesus. Mas não é Jesus, é Messias mesmo. Santo, o nome dele como Salvador era santo mesmo, né? Mas vamos falar Messias, ou Jesus, que nem eu digo aqui. Aqui não é através do nome o estudo, é mais sobre a unidade da divindade. Vocês entenderem que não existe Deus Pai, Deus Filho, muito menos Trindade, que é o que o sistema diabólico religioso ensina, né? Faz com que vocês creem erradamente. Então tá, eu e o Pai somos um. Agora vamos dar uma olhada no capítulo 14 de João. João capítulo 14. Aqui, irmãos, é mais interessante ainda, como fica claro para a gente entender que não existe dois Deus, tipo Deus Pai e Deus Filho. O que faz a confusão, o ser humano não entende, os religiosos principalmente, ele fala, mas por que então que Jesus aqui na terra chamava Pai, clamava, orava para o Pai? Gente, é porque ele estava aqui na terra em forma de homem, para nos ensinar que nós devemos orar para um Pai e Espírito Santo lá em cima, no céu. Isso é outro erro do sistema religioso que manda você baixar a cabeça e fechar os olhos. Isso é anticristão, é antibíblico esse ritual aí. Você tem que olhar para cima e falar com o Pai. O Pai está lá no céu, não está para baixo. Se baixar a cabeça e fechar os olhos, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Não faça isso, meus irmãos. E isso é o que ensina o sistema religioso. Errado. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo.
Então veja o que diz aqui em João 14, do versículo 6 ao 9. O versículo 6 diz o seguinte: disse-lhe Jesus, ou o Messias, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém chega no Pai se não chegar em mim. Unicamente esse versículo, se você analisar com atenção, você já entende. Veja o que diz o texto, o Messias falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, vem ou chega ao Pai, senão por mim. Eu já entendi que ele falou, ninguém vai chegar no Pai sem ser chegando em mim. Chegou em mim, você chegou no Pai. Então isso ele já está esclarecendo que ele é o Pai. Lá em cima ele é o Pai, aqui ele está na terra como homem. Como filho, mas não filho de Deus, filho da Virgem. Está como nosso irmão, né? Também nos ensinando a chamar o Pai Santíssimo como Pai, orar, pedir ao Pai no céu. É isso que ele fazia, por isso ele clamava por Pai. Até lá na cruz, na hora dele morrer, que é uma coisa que não aconteceu também dele morrer, mas isso é outro assunto, se depois do irmão estar firmemente no conhecimento da verdade, que ele vai entender isso. Tá? Então, versículo 7 agora. Se vós me conheceis a mim, também você está conhecendo o meu Pai. Olha que ele falou de novo. E desde já agora o conheceis e tende visto. Ele está falando para os discípulos. Se vocês me conheceis, como vocês conhecem, também já estão conhecendo o Pai. Desde agora vocês já conhecem o Pai. E têm visto o Pai, porque vocês estão me vendo, eu estou com vocês. Versículo 8. E disse-lhe Felipe, de tanto ele falar Pai, 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 ainda Felipe não estava entendendo. Imagina só, estava confuso e disse para ele, no versículo 8, Senhor, mostra-nos o Pai e basta. Gente, é inacreditável que os caras que estavam ali junto com ele não entendem. Você vê, a gente fala inacreditável, mas Pai, eu peço perdão porque para gente que já está com o coração e mente aberta, é tão fácil você entender a verdade. Ela está aqui para ver, ela não é oculta, ela está aqui. Você entende, irmãos? Então isso é o ponto que eu repito que o sistema religioso lá a verdade não é vista lá. Por quê? Porque lá é do maligno. Entendam isso? Então, ok. Então Felipe ainda confuso, isso no versículo 8 de João 14 diz: disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Olha a resposta de Jesus, aqui está dizendo, disse-lhe Jesus, ou seja, o Messias respondeu para Felipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Gente, isso é muito claro. Vamos falar de uma maneira mais clara ainda para os irmãos entenderem. Então, quando Felipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta, olha, comecei a responder desse jeito. Felipe, eu não acredito que você está falando uma coisa dessa, cara. Não existe outro. Sou eu mesmo, o Pai. Sou eu o Pai lá no céu. É isso que foi a resposta dele, gente. Você entende? É tão fácil ver a verdade. Outra vez peço perdão, Pai. A gente fala é tão fácil porque a gente já está no conhecimento da verdade. A gente é guiado pelo Espírito Santo, então você consegue ver a verdade. E aqui mesmo no versículo 14, olha aqui no versículo 20 e 21. Só que eu vou ter que inverter os versículos, porque tudo isso aconteceu na Bíblia, os irmãos têm que entender primeiro que o hebraico é escrito da direita para a esquerda, né? Então quando for traduzir, a pessoa tinha que escrever no sistema que a gente escreve hoje, da esquerda para a direita, então eles ficaram confusos. Então muitos textos na Bíblia depende só de você inverter as posições dela, uma vez que você sabe dessa confusão que tem escrito da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, entende? Então basta às vezes você inverter a posição da escrita aqui que está aqui na Bíblia, você já fica fácil para você entender, que é o caso desse texto que eu vou entender. Vou inverter do 20 para o 21, vou ler o 21 depois do 20. Então veja aqui, o Messias ainda explicando para eles que não existe o outro, não existe Pai lá em cima, sou eu mesmo o Pai, só que agora estou aqui em forma de homem com vocês. Okay? Então, versículo 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o Messias falando. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Veja bem o Messias falando. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Vocês entenderam? Vou repetir. Aquele que me ama é amado de meu Pai, o Messias disse. E eu o amarei e me manifestarei a ele.
está falando do Pai? Por que depois ele falou, eu o amarei e me manifestarei a ele? De novo ele revelou que ele mesmo é o Pai. E no versículo 20, né, que eu inverti 21 por 20, agora vai falar do último dia. Que último dia? Onde os salvos, né, todos nós, eu espero que estar no meio dos salvos, nós vamos ver que nós vamos estar no Pai, o Pai em nós, mas lá nós vamos ver só o Messias. É isso que ele vai dizer agora no versículo 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Cadê o Pai? Ele só falou, naquele dia vocês vão ver que eu estou no meu Pai, mas quem vai estar lá é só ele. E aí ele fala, vós vai estar em mim e eu em vós. Então vai estar só ele, o Messias, e você. Você, que sou eu espero estar lá. E você também, irmão. Então é muito fácil, meus irmãos. Basta você ler a Bíblia com fé. E é aquilo que eu digo. Ele disse isso, a verdade está na Bíblia. A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então como que você vai ter fé? Só quando você conhecer a verdade. E onde que está a verdade? Na Bíblia. É na Bíblia que você tem que buscar a verdade. Por isso que ele diz que a fé é pelo ouvir e o ouvir é pela palavra. A sua fé só vai nascer se você buscar na palavra. Não em ouvir a falácia dos cães gulosos no sistema religioso, que se intitula pastor, ou padre, ou bispo, ou reverendo, o nome que quer ser chamado. A Bíblia diz que esse não passa de ladrões, salteadores, mercenários, ministros de demônios e cães gulosos. É isso que são os líderes religiosos, num todo, sem exceção. Isaías 56, 10 e 11 diz isso. Ok, meus irmãos? Então, quero estar lendo agora outro texto com os irmãos, acho que vai dar tempo ainda, o vídeo está com 20 minutos. Efésios 4. Então, vocês vejam bem, que a Bíblia vai nos falar aqui de unidade da divindade. Jamais trindade. Não existe isso, meus irmãos. Existe só uma trindade na Bíblia. Eu vou mostrar para os irmãos agora se dá tempo. Mas é a diabólica, é a que vai entrar agora. Nesses tempos, eu falo agora porque nós estamos vivendo o tempo do fim. É que vai entrar em ação. É o que vai levar o mundo à destruição, à perdição. Essa é a trindade. Ela é diabólica. E se o sistema religioso crê em trindade, eles estão adorando sempre o mal. Isso é a prova, meus irmãos. Que o sistema religioso é do maligno. Então vamos ler esse aqui. Efésios 4. Eu vou ler do versículo 1 ao 6. E uma vez que eu digo para os irmãos, como Paulo disse lá em 1 Coríntios 2, aquele a quem 2, 7, 8, 9, 10 e 11, 12, 13, 14, até o 16 parece que é. Aquele a quem o Pai já revelou a verdade, ele vai comparar as coisas espirituais com as espirituais. Então eu leio a Bíblia hoje, meus irmãos, às vezes o irmão, por exemplo, pode gravar o modo que eu leio a Bíblia, depois ele vai ler, não vai estar igual. Mas por que não vai estar igual? Porque com o conhecimento da verdade que já me foi revelado, meus irmãos, isso vai acontecer para você também, ou para qualquer um que já tem visto a verdade, como de fato ela é. Então, quando Paulo diz que aí você vai comparar as coisas espirituais com a espiritual, é por isso, porque a Bíblia, como ela foi escrita para a doutrina religiosa, ela é toda torcida, toda bagunçada, cheia de achismo. Quem escreveu achava que era aquilo e colocava aquilo, entende? Então hoje que a gente está no conhecimento da verdade, a gente vai ler o ensino espiritual comparado com o espiritual, com aquilo que a gente já conhece. Então às vezes não é do modo que está escrito aqui na Bíblia, entende? Então não somos nós, conhecedores da verdade, que estamos errando. É a escrita aqui que foi torcida, foi acrescentada coisas, ok? Então Efésios 4, do 1 ao 6 diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, isso é Paulo falando, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Entende? Quando você foi chamado, como eu fui, já vai para 17 anos que eu examino a Bíblia, passei pelo sistema religioso, vi tudo mal lá dentro, fui tirado de lá. João 10 fala isso. A ovelhinha que ouvia a voz e entender vai sair do aprisco, que é o chiqueiro, chamado das igrejas, que o mundo está cheio delas. Ok? Então, continuando. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar-vos. Eu acho que eu estou com o dicionário aberto aqui, ó. Eu vou pegar essa palavra guardar. Presta atenção. Deixa eu voltar aqui no versículo. Vou ler de novo. Versículo 3 do capítulo 4 de Efésios. Procurando guardar na unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Há um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé,
Aí aqui aparece a palavra batismo. Veja bem, não existe isso aqui, velho. Por isso que eu falo para você, eu, em vez de só pular isso aqui, eu vou explicar. Por que apareceu o batismo aqui? Porque foi acrescentado para a doutrina religiosa. Okay? Um só selo. Que selo? O Espírito Santo sela aquele que tem fé. Ao versículo 6. Um só, aqui está Deus, mas é um só Pai Santíssimo lá no céu, e Ele é o Criador de todos, o qual é sobre todos e é por todos vós, ou por todos nós. Então, é a unidade da divindade. Então, acho que não vai dar mais tempo, mas a palavra, voltando aqui no versículo 3, quando ele fala assim, procurando guardar-vos na unidade do Espírito Santo. Unidade, não é trindade. Então, guardar é vigiar. Então, irmãos, vigiem, creem somente em um Todo-Poderoso, Altíssimo Pai Criador. Ele é o Espírito chamado Santo, aqui na terra veio como Filho da Virgem, nosso Salvador. Ele também se chamou Santo, cumpriu seu ministério, voltou a ser Espírito e está lá no seu trono celestial como Espírito, chamado Santo ou Santíssimo. Ok, irmãos? Então essa é o que eu tinha para a gente examinar hoje, como já fizemos, né? Então eu digo para os irmãos, não acrediteis em nada que eu falei sem antes conferir na Bíblia. Ok, irmãos? A fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Fiquem na paz do Santíssimo Pai Eterno e sejam abençoados. E até o próximo vídeo.